noite. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Muito bem, abra comigo sua Bíblia, vamos fazer leitura na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 15. Aqui nós temos uma preciosa oração do apóstolo Paulo. A palavra de Deus diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a vocês, mencionando-os nas minhas orações. O que o apóstolo Paulo pedia ao Senhor? Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação de vocês e qual é a riqueza da glória da sua herança que vocês têm nos santos. E também qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu mesmo poder. Ele exerceu esse poder em Jesus Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais. Ele está acima de todo principado e toda potestade, todo poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no século vindouro. E ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Cristo foi dado à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Capítulo 2. Ele, Jesus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e por isso nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também todos os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais Deus de antemão nos predestinou para que andássemos nela. Amém? Palavra do Senhor, graças a Deus por essa palavra. Vamos orar, irmãos? Vamos orar entregando ao Senhor nosso momento de culto, de louvor e de adoração. Senhor, nós te damos graças pela grande alegria, pela liberdade
que nós temos de estar na sua presença, na sua casa. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pela obra salvadora de Jesus Cristo. Muito obrigado porque a cruz ensanguentada e o túmulo vazio são as provas mais do que evidentes do seu amor e do seu poder. Nós fomos comprados por um alto preço. Nós fomos resgatados não mediante a coisas corruptíveis desse mundo, como prata ou ouro, mas por causa do sangue da cruz de Cristo. Te damos graças, Senhor, porque esse sangue nos libertou dos nossos pecados. E hoje nós podemos nos achegar diante de Ti e levantar as nossas mãos limpas. Ó Deus, nosso coração hoje é purificado por causa desse sangue. Ó Deus, e é com essa liberdade, Senhor, que nós queremos Te adorar. Ó Deus, que tudo que cantarmos, que tudo que for falado, possa ser para o louvor da Sua própria glória. Que o Senhor, Deus, aceite o nosso culto e que Ele possa, Deus, chegar diante de Ti como aroma suave. Para tanto, torna-nos, Senhor, adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Faça isso para a Sua própria glória, assim oramos, no nome irrecusável de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmão Eudes. Boa noite, pessoas corajosas, porque sair de casa com essa chuva não é moleza não, né? Tem que ter coragem. Então eu quero agradecer o esforço de vocês e dizer, continuem assim corajosos e estimulem os outros, né? O Douglas está ali com a família e até com o nenenzinho, olha só que legal. É Douglas mesmo, acertei, né? A gente está aqui também hoje com o Geórgio, que está nos visitando. Geórgio? Acertei? Gilberto? Não, é Geórgio. Geórgio é você, não é? Ah, Getúlio. Nem eu, nem você, rapaz. Aí, todos dois. Passando perto, hein? Passando perto. Tudo é com G, né? Ou não? Mas sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado pelo esforço de estar aqui com a gente. Nós esperamos que Deus fale muito ao seu coração. Vamos aos avisos. Só lembrando, pessoal, nas nossas atividades semanais, o culto de oração toda quarta-feira, às 8 horas da noite, através do link do... Como é que chama o programa? Teams. A Vilma é que controla isso pra gente. Você quer participar? Vilma é aquela pessoa ali. Você tem que ficar de pé, Vilma, porque senão ninguém te vê. A Vilma é nossa líder desse ministério e tem nos abençoado muito. Você querendo participar, por favor, faça contato com ela. Né? Nossas atitudes sociais, está aqui a nossa cesta que está sempre cheia e sempre vazia, graças a Deus. Nós estamos também numa campanha de arrecadar creme dental, escova de dente, para um ministério específico que as mulheres em missões estão liderando. Então, se você quiser, traga também para abençoar, né? Dia 6, o primeiro domingo de novembro, nós teremos a nossa Assembleia Ordinária. Então, todos os membros da igreja estão convocados para estar aqui para a gente discutir. Nossa política é transparência. Então, a gente gosta do envolvimento, e como o pastor sempre nos orienta, né, essa parte do culto administrativo também é uma maneira que a gente tem de adorar o Senhor. Então, você, por favor, esteja conosco nisso. Hoje de manhã também nós tivemos uma assembleia ordinária e foi extraordinária, foi bênção, porque a gente vai tratar das questões da acessibilidade da igreja e queremos muito que vocês se envolvam nisso com a gente, tá bem? Porque esse projeto é nosso. Nós temos ali os aniversariantes do mês que a Jennifer projetou e tirou, mas hoje nós já oramos pelos nossos irmãos. Continue orando, fazendo contato, tá bem? E tem a CEAGAP no primeiro domingo, mas não é esse ainda, é no outro, né? Porque esse vai ser 30 dias das eleições, e só lembrando que nós vamos funcionar normalmente. Nossa EBD começa às 9, já nas classes. Então, por favor, venha participar, porque é um tempo de estudar a Bíblia. Dá tempo de você ir votar, vir para a EBD, se preferir pode ir à tarde, porque essa votação vai ser rápida. A gente só vai depositar um voto na urna, tá bem? Também quero lembrar o nosso acampamento, que está chegando, né?
Hoje, pastor, pessoas já me procuraram, o número já está aumentando. Nós só temos 100 vagas, você não pode ficar de fora. Querendo se inscrever, procure o Juan, aquela pessoinha simpática ali, ó. Pode me procurar também, o pastor Pedro, dá o seu nome, tá bem? E como nós estamos falando, se você tiver dificuldade financeira, nos procure, porque a gente não vai te deixar para trás, não, ok? Esses são os nossos avisos, nós vamos louvar. Ah, sim, é verdade. Enquanto o pessoal do louvor vem, desculpa por ter esquecido, nós vamos ter um tempo de oração aqui na igreja, sexta-feira, dia 28. Nós vamos orar pelos nossos governantes, nós vamos orar pela eleição domingo, para que tudo transcorra bem, nós vamos orar pela nossa igreja, nós vamos orar por nossas famílias, nós vamos orar por nós mesmos. A gente é um povo que acredita em oração. Então, vem participar com a gente. Vai ter lanchinho, vai ter música e vai ter muita oração a partir das 8 horas da noite. Tá bem? Você é nosso convidado. Vai ser na cantina. Aí você vai descer no portãozinho do lado e vai participar lá com a gente. Hoje nós estamos aqui com o Dudu e sua equipe. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé para a gente adorar? Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui, glória a Deus por isso. É tempo de, aproveitando que a chuva derramou agora, é tempo da gente se derramar nos pés do nosso Deus. Ele mandou água, né? Água é bênção, água é vida. Nós temos que ser gratos por isso. Nós temos que ser gratos porque o Senhor tem abundado as nossas vidas. Ele tem nos dado muito mais do que nós merecemos. E que nós tenhamos o coração ansioso pela vinda e por ver o nosso Cristo. Amém? Aleluia. Nós estamos aqui mais uma vez diante de Ti, Senhor, para abrir os nossos corações, que essa letra dessa música possa tocar aí no seu coração e você possa entender que o Senhor, Ele quer fazer maravilhas em nossas vidas. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abre meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, me dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade libertas meu ser no clamor deste lugar. Eu venho me derramar,
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, aleluia. O nosso Deus é formoso, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é o Deus que colocou em nós um novo coração. A gente vivia preso no nosso orgulho, achando que estava fazendo tudo certo, fazendo um monte de coisa errada, até que um dia o Senhor veio a nós e nos escolheu e nos deu um coração novo. E assim eu espero que a gente cultive esse coração a cada dia e que as pessoas, ao nos ver, possam ver a luz do nosso Senhor brilhando sobre nós. Amém? Aleluia. Que você possa, de fato, querer um novo coração todo dia, que o Senhor possa abençoar a sua vida e que você possa ser testemunha viva da palavra do nosso Deus. Amém? Onde você estiver. Aleluia. Vamos adorar. Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Pode dar um abraço no seu irmão aí. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade,
expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Nós precisamos uns dos outros. Nós sempre vamos precisar uns dos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos seres humanos e os seres humanos, eles são seres relacionais. Eu aprendi uma coisa muito interessante essa semana que passou e eu não sabia e eu nunca tinha refletido a respeito disso. As pessoas de alta periculosidade nos presídios, vocês sabem por que elas eram colocadas na solitária? Vocês têm noção por quê? Eu achava que, porque elas eram de alta periculosidade, eles não queriam expor os outros presos, né? Mas não, eu descobri essa semana que, na realidade, sabe para que era? Para que elas morressem mais rápido. Incrível isso, né? Eu descobri isso porque eu tive uma aula com um neurocirurgião essa semana que passou. E ele disse exatamente isso. A maneira mais fácil de você matar um ser humano é isolar ele. Ele morre rapidinho. Porque nós somos seres relacionais. A gente foi feito para se relacionar, para ter contato, para ter abraço, para olhar um no olho do outro. Então, por mais que nós sejamos pessoas diferentes dentro da igreja, no trabalho, nas nossas casas, que nós possamos viver sempre em unidade. Amém, irmãos? Nós temos agora a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E essa música que a gente vai cantar agora é uma música que tem uma palavra muito forte. Ela fala do preço que o Senhor pagou naquela cruz para que a gente tivesse a oportunidade de falar sobre Ele, de viver tudo o que Ele planejou para a gente viver. Então, no momento que a gente participa do dízimo e da oferta, a gente também está fazendo parte da proclamação da palavra do nosso Deus. Além do nosso trabalho, além das coisas que a gente faz aqui, a gente está sustentando os nossos missionários que estão em todo canto dessa terra, correndo o risco, inclusive, que nós não corremos, para poder falar do nosso Deus para alguém. Isso é muito sério. Muitas pessoas têm falado muito de dinheiro, preocupado muito com dinheiro, mas o nosso Deus é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele nos dá o privilégio de administrar uma coisa que já é dele. Então, que nós tenhamos nosso coração limpo, tranquilo, feliz e prazeroso nos momentos que a gente abençoa alguém, que a gente abençoa algum lugar e que a gente entrega o nosso dízimo e a nossa oferta. Amém? Aleluia. Vamos lá. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue,
do bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Aleluia. As músicas hoje são só de unidade. Nós vamos andar unidos aí até onde o Senhor quiser. Aleluia. Amém. Porque o nosso Deus é grande. Ele é grande, Ele é misericordioso, Ele é digno de toda honra, toda adoração e é digno do nosso louvor. Amém? Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui, Deus. Te agradecemos pelos dízimos que foram entregues no teu altar, Pai. Te agradecemos pela chuva que cai, Deus. Te agradecemos pela nossa família, Deus, pela nossa vida. Te agradecemos até pela dificuldade, Pai, porque é nela que nós crescemos. Te agradecemos porque o Senhor não tem nos abandonado em nenhum momento das nossas vidas, Deus, e somos gratos por isso. Te agradecemos, Deus, porque um dia o Senhor entregou a tua vida naquela cruz, Deus, para que hoje a gente pudesse estar aqui livres, falando do teu amor. Te peço, Deus, que o Senhor nos use, ó Deus, na vida das pessoas, que o Senhor possa falar através das nossas vidas, através das nossas ações, Deus, e que outras pessoas possam vir e estar aqui conosco, Deus, adorando o teu santo nome. Te peço que o Senhor cuide das pessoas que estão desabrigadas nessa hora, Deus, que está chovendo, que o Senhor possa cuidar de cada uma dessas pessoas, Deus. Te peço também que o Senhor cuide das pessoas que estão nos leitos de hospitais agora, Pai, que a tua mão de poder possa alcançar cada uma dessas pessoas. Te peço também, Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações através da palavra, Deus, e que nós possamos ter uma semana tranquila e abençoada em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos, a todas. É um prazer imenso partilhar esse momento com os irmãos aqui. E nós estamos numa série de mensagens falando sobre como que Deus sopra na vida da gente e como Deus, ele aparece, se manifesta para nós de formas inesperadas, em momentos inesperados e em lugares esquisitos, estranhos, adversos. E hoje eu queria falar sobre o fato de nós podermos encontrar Deus no deserto. Semana passada o pastor falou sobre o Vale dos Ossos Secos. Então Deus quer soprar alguma coisa na nossa igreja a esse respeito. E eu queria, já de início, ler com os irmãos o texto que nós vamos refletir nessa noite, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, os versos 1 a 13, texto tão conhecido entre nós, que fala sobre a tentação de Jesus. Então nós vamos ler o texto
Evangelho de Lucas, capítulo 4, os versos 1 a 13, e o nosso desejo nessa noite é que Deus possa falar nos nossos corações, porque Deus, Ele também nos leva no deserto, Deus nos leva ao fundo do mar, aconteceu com Jonas, Deus nos leva no vale dos ossos secos, e seja lá qual for o seu deserto, a certeza que temos é que o Senhor, Ele está conosco. Então vamos ler, Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 1 a 13, diz assim, a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles, teve fome. O diabo disse, se tu és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pães. E respondeu Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor teu Deus e só a Ele preste culto. O diabo levou Jesus e colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, e Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, para o guardarem, com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Senhor, nessa noite nós nos colocamos diante da Tua palavra santa e verdadeira, e que o Senhor nos fale, e que o Senhor nos ajude nos desertos de nossa vida, em nome de Jesus, amém. Deus, irmãos, Ele se revela a nós, como falamos aqui no início, de formas inesperadas, na alegria, na esperança, mas também na dor e no sofrimento. Nós enxergamos aquilo que queremos ver, e eu tenho convivido com pessoas que têm tido sofrimentos muito grandes, muito fortes, aqui, na família, no trabalho de capelania. É impressionante, o dia todo parece que você está diante de pessoas que têm sofrimento, mas que ao mesmo tempo você está diante de pessoas que têm muita alegria, muita coisa boa acontecendo na vida. E um lugar inesperado dessa revelação de Deus é o deserto. O deserto, na experiência bíblica, ele sempre foi um sinônimo e um símbolo de privação, de provação, mas também um lugar de encontro com Deus. Deserto é lugar de solidão, mas é também lugar de solitude. Eu não era da igreja na época, mas eu sei que os irmãos fizeram um acampamento e que falaram sobre algumas disciplinas da espiritualidade, umas é a solitude. A solidão, nós nos isolamos, na solitude nós nos recolhemos para que Deus nos trate, fala conosco. Mas não foi no deserto que Deus apareceu para Abraão, Isaque e Jacó, não foi no deserto que Deus se revelou a Moisés, não foi no deserto que Deus sustentou o povo de Israel. Então, deserto como lugar de solidão, nós sabemos que ele e é uma experiência que às vezes nós passamos sozinhos, porque ninguém entende a nossa dor do nosso ponto de vista. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que Deus nos procura nos desertos da nossa vida. E eu tenho certeza que você tem não apenas uma, mas muitas e muitas experiências para contar, quando Deus foi lá no deserto da sua vida e falou com você, e trouxe paz para você. Mas eu quero dizer também que foi lá no deserto e na cruz que Jesus nos ensina a depender de Deus. Por isso que nessa noite nós aprenderemos, vamos falar um pouco sobre encontrar a Deus nos desertos de nossa vida. De uma maneira muito poética, essa questão do deserto, da oração, ela é muito forte, ela nos toca muito, ela está nos nossos cânticos, ela está na nossa fala. No meio mais pentecostal, nós falamos da prova e do deserto, até um corinho que uma vez eu ouvi e nunca me esqueci, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, já ouviram?
Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Está naquele momento de dificuldade, mas naquela prova ali, você está dando glória a Deus. E essa é a ideia, que até no momento de prova, nós damos glória a Deus. Então, eu queria falar pelo menos 3 formas, ou 3 experiências de encontrarmos a Deus no deserto. Primeiramente, os versos 1 a 4, nós podemos aprender que nós encontramos Deus no deserto ao viver na dependência dEle. Os primeiros versos são muito interessantes. Observe que Jesus, esse texto, segundo o Evangelho de Lucas, depois do batismo de Jesus, imagina, depois do batismo vem a tentação. Então, quando nos entregamos para Deus, parece que as coisas vão só piorando na vida da gente. Depois do batismo vem a tentação. Aí, primeiro vem o Espírito em forma de pomba e diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, né? E João vê aquilo ali, João, o precursor de Jesus, e agora, depois, o mesmo Espírito, diz o texto que Jesus estava cheio do Espírito e voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito até o deserto. A palavra Espírito na língua grega significa sopro, pneuma, sopro, vento. Deus conduziu o Cristo, o Espírito conduziu Cristo ao deserto. É por isso que, como nós aprendemos no Evangelho de João, que Deus sopra na nossa vida e que o Espírito sopra por onde quer, do jeito que Ele quer. Jesus, ele foi guiado para ser tentado. Como de costume, Jesus, ele era um homem de oração, ele havia passado um bom tempo na dependência de Deus, em oração. Segundo o Evangelho, 40 dias e 40 noites. Estava cheio da presença de Deus, mas estava exausto e certamente faminto. E o que se esperava? O deserto e a tentação e a provação nos causam fome. O deserto causa fome na gente, irmãos. Causa sede. Isso nos leva a refletir sobre algumas coisas. Uma delas é que deserto é lugar de aprender de Deus e desenvolver a nossa fé. Então, se você está passando por algum deserto em sua vida, lembre-se que Jesus também esteve em um, não apenas uma vez. E se não bastasse o deserto, o Filho de Deus é tentado. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Há uma doutrina que os teólogos medievais chamam, na verdade, uma heresia trinitária, que afirmava, ou cristológica também, na Idade Média, que Jesus resistiu às tentações porque ele usava uma máscara. E que era um modo de ser de Deus. Então, às vezes ele agia como Deus, às vezes ele agia como homem. E nesse ponto de vista teológico, fica assim, bom, é fácil então, e esse texto é um mero teatro, porque Deus, ele apresentou uma peça ali, que ele estava com fome, porque afinal de contas, a gente sabe que Deus não tem essas necessidades. Mas nós aprendemos na carta de Filipenses, naquele hino tão desafiador, que Cristo deixou a sua glória e assumiu a condição humana. Então nós estamos aqui falando agora de algo tão desafiador que a cruz nos mostra, que é esse lado da humanidade de Cristo. Então, observando a resposta de Jesus, nós temos um outro entendimento. Ele disse: nem só de pão vive o homem. Isso não significa que ele não tinha fome, nem que ele não poderia transformar aquelas pedras em pães. Porém, naquela ocasião, o Filho de Deus, ao assumir a condição humana, assume também a dependência do Pai o tempo todo. E se tem uma coisa que marca a nossa humanidade, é que nós podemos assumir essa dependência de Deus na nossa vida. Dizia Pascal, grande pensador francês, grande cristão também, que o homem, ele é miserável, mas que ele tem algo de grandioso na sua vida. O homem, ao mesmo tempo, é grandioso e miserável, dizia ele. Nem só de pão viverá o homem. E o que isso significa? Que eu e você não devemos viver baseados naquilo que podemos fazer, naquilo que nós podemos realizar. Nós temos que viver em outra perspectiva, que é a perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus para a gente talvez é mais simples do que você imagina. Sabe? É mais simplificada. A perspectiva de Deus às vezes fique em casa e cuide dos seus filhos. Valorize o trabalho que você tem. Valorize a sua família. Ame a sua igreja. Cuida da sua saúde.
vai caminhar de vez em quando, né, Leila? Vai lá nas antenas de vez em quando. Eu disse, uma caminhada com os homens aí, né? Depois daquele encontro, eu pensei que aquele encontro era mais legal do que a caminhada, que a gente veio cozinhar aqui na igreja. Mas viver no ponto de vista de Deus é diferente, irmãos. Jesus poderia ter transformado as pedras em pães? Sim. Quem venceu a morte, quem curou doentes, quem fez mortos reviver, quem transformou água em vinho, quem fez muitas outras coisas, mas por que não fez? Porque a sua dependência estava firmada na confiança em Deus e não em si mesmo. Talvez se fôssemos eu ou você, poderíamos ter dito ao tentador, eu vou te mostrar com quantas pedras se fazem pães. Vou fazer pão do jeito que você quiser aqui. Sou padeiro de Deus, né? Eu que mando nesse mundo. Do Senhor é a terra, a sua plenitude. Poderia ter dito isso, mas não. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, independente do deserto, independente da tentação que você esteja passando, aprenda com Cristo que quando nós dependemos e esperamos em Deus, nessa experiência do deserto, como aconteceu com Jacó, nós saímos mancando de uma coxa, porém abençoados. Nós saímos famintos, desgastados, desidratados, mas nós saímos com a presença de Deus. Você pode até estar no deserto, mas saiba que Deus está lá com você. Amém? Segundo lugar, nós encontramos Deus no deserto, também quando aprendemos a servir a nós, quando nós aprendemos a servir a Ele, e não a nós mesmos. Versos 5 e 7, muito curioso nesse sentido. Nos nossos desertos da vida, essa figura, essa metáfora que eu trago para os irmãos aqui hoje, é muito difícil ouvir a voz de Deus. Porque o deserto realça a nossa insignificância. Nunca vou esquecer daquelas nossas preleções aqui, pastor, do Evangelho de João Batista dizendo, eu sou a voz que clama no deserto. O que é uma voz clamando no deserto? É nada. No deserto nós não somos nada, somos reduzidos àquilo que nos tornaremos pó. Deserto é lugar de insignificância. E quando tudo parece estar perdido, quando a esperança parece ter se esvaído, ouvir a voz de Deus fica difícil. E quando a voz de Deus fica distante de nós, o nosso ego parece que quer chamar a atenção para nós mesmos. Agostinho dizia que antes de dizer sobre o que nós cremos, precisamos de dizer sobre aquilo que nós amamos. Deserto não é um lugar onde você ser provado porque você simplesmente crê em Deus. Você pode desistir de crer, mas deserto é lugar de você amar Deus sobre todas as coisas. E no deserto, após tomar a decisão de depender da comida de Deus, Jesus foi tentado de uma outra maneira, pelo poder. Se prostrado me adorares, toda a glória será tua. Que proposta indecente. Se pensarmos nos 30 segundos de fama que as pessoas querem ter hoje, que as redes sociais promovem, que as coisas que fazemos promovem, muita gente poderia pensar na proposta do tentador, porque ter recurso deve ser bom demais. Ter o mundo nas mãos deve ser bom demais. Afinal de contas, o que se tem a perder? Mas preste atenção, se prostrado me adorares. E esse se faz muita diferença, porque ele está no âmbito de uma escolha. Se você me ama, se você quer ser promovido, se você quer prosperidade financeira, se tudo está ruim, se você quer viver melhor, aí vem aquela voz, é só acabar com a sua vida, é só você seguir por esse caminho, aquela perturbação no coração da gente, pula daqui, você vai ver, faz isso, é só uma traição, é só uma corrupção, olha o poder que você vai ter, olha o destaque. Quando o si está ligado ao poder, nós devemos tomar muito cuidado, como diria o poeta Gaston Bachelard, cobre de ouro as asas de um pássaro e ele não voará mais. É o problema do poder. O que fazemos com o poder que nós temos? Mas o poder de Cristo é outro, é o poder de Deus. Servir a si mesmo, tornar-se o centro das atenções, era a estratégia do tentador. Agora pense comigo, quem que era Jesus de Nazaré? O filho de José o carpinteiro,
um homem de uma cidade insignificante, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, diziam, um homem que estava questionando a autoridade dos líderes religiosos da sua época, ao falar de Deus enquanto amor em vez de um Deus de regras, um agitador qualquer, como dizia, um cara que vivia no meio das pessoas e conversava com elas, que entra pelas portas de Jerusalém montado em um jumento. Esse é o Rei da Glória. E aí nós queremos a vida cristã e queremos toda a glória desse mundo. E muita gente ainda diz, não, porque se você é filho de Deus, você tem que ter isso. Isso parece para mim mais a proposta do tentador do que a proposta do doador da vida. Então, o tentador, ele insiste para que Jesus se torne poderoso. Darei você toda a autoridade sobre os reinos, sobre a glória, porém, a autoridade e o reino de Cristo são outros. A autoridade do Pai de amor e o reino de Deus é justiça e paz. Seu reino é de justiça e paz. O deserto, irmãos, pode nos enlouquecer. Talvez uma pessoa faminta, desfalecida, pudesse ceder ao tentador. Afinal de contas, o poder ele é muito sedutor. Pessoas fazem muitas coisas erradas para entrar no poder. Mas Jesus não. E a resposta dele era, somente a teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. O deserto, ele coloca a gente também em situações muito complicadas. E nesses momentos, precisamos lembrar que a nossa vida ética, ela não é desvinculada da nossa espiritualidade, nossa vida com Deus. E às vezes, irmãos, confesso que dá vontade de ceder, talvez aconteça na sua vida também. Às vezes tem oportunidade que dá vontade de ceder. As pessoas dizem que um cavalo selado não passa 2 vezes com a mesma oportunidade. Mas eu aprendi também na vida que nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Tem oportunidade que pode destruir sua vida. Tem oportunidade que pode até deixar você mais rico, mais bonito, mais interessante, né? Mais visualizado lá para as pessoas, mas vai te destruir. Às vezes dá vontade de ceder, mas quando temos o compromisso de adorar e servir somente a Deus, mesmo no deserto, a nossa fé aumenta e a sedução do poder não nos corrompe. E lembre-se, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, lemos no Salmo. Então o Senhor te chama nessa noite para depender mais dEle e não depender mais de si mesmo. Deus deseja que você não aceite ser comprado pela sedução do poder, seja ele qual for. Deus deseja que você seja liberto das tentações que te afligem. E mesmo que você esteja no deserto, seja ele qual for, escolha como Jesus, servir e adorar unicamente a Ele, a Deus, e não a você. Como diz o Salmo 115, uma música do Logos, para combinar com alto preço aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas só ao teu nome da glória. É o desafio. E por fim, para a gente encerrar, nós encontramos Deus no deserto, quando nós nos lançamos em direção ao seu amor. Porque no deserto não tem mais nada que nós podemos fazer. Os versos 9 a 12 falam disso. No deserto nós encontramos o amor de Deus. Muitos cristãos, ao ler a narração da tentação de Jesus, dizem assim: Jesus venceu pela palavra e nós venceremos. Mas eu quero dizer para você que simplesmente recitar versículos da Bíblia como se fossem frases de efeitos para serem colocados lá no Facebook não vai dar muito certo. Ou colocar atrás do carro, né? Tudo posso naquele que me fortalece, sem passar por privação, sem passar por sofrimento. Simplesmente recitar versículos sobre vitória e poder não resolverão o seu problema, se você não tiver um compromisso e uma ação de mudança. Eu digo isso porque Jesus venceu o tentador e a provação no deserto, não só com palavras, mas também com ações. Ele recusou transformar as pedras em pães e dessa forma assumiu a dependência de Deus. A minha comida é o alimento espiritual. Ele recusou receber o poder e dessa maneira assumiu a cruz. Mas o traidor, o tentador, traidor também, né? O tentador insistiu: se tu és filho de Deus, atira-te daqui e os anjos te servirão. Compreenda a jogada do tentador. Começou com uma coisa simples,
transformar as pedras em pães, depois ofereceu o poder e, por último, questionou a fé no Pai Celeste. Se tu és o Filho de Deus, o tentador apelou aqui. Não tinha mais recurso. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos anjos dará ordens a teu respeito para que te guarde. E esse lança-te poderia ser entendido por nós com algumas situações. Abandonar a cruz, abandonar o plano da redenção, abandonar a missão para servir a si mesmo. Imagina o Cristo pregado na cruz, de repente ele, igual um super-herói, né? Ele tira as mãos assim e desce. Tá, olhando por esse ângulo, você poderia dizer, nossa, muito mais pessoas poderiam acreditar em Jesus, né? Se fosse dessa maneira. Quantas vezes no deserto, irmão, você é tentado para lançar fora e abandonar os seus sonhos, a sua vida, a sua igreja, a sua família, por conta de seduções como essa. Será que Deus existe mesmo? Será que está certo isso? Será que essa minha missão aqui, será que o negócio de ser pastor está certo mesmo? Eu poderia fazer tanta coisa na minha vida, né? Tem tanta coisa mais, que dá mais, mas já outro falando de dinheiro, que dá mais poder, né? E a gente está aqui e tal. Quantas vezes, é por isso que falamos da tentação de Jesus. Ele estava sendo provado, mas também tentado para desviar o foco da sua missão. E quantas vezes nós somos tentados a abandonar a confiança em Deus, a desviar o nosso foco. Quantas vezes esquecemos para que Deus nos chamou, para que Deus nos colocou nesse mundo. Quantas vezes esquecemos para que Deus te deu os filhos que Ele te deu, para que Deus te colocou naquele lugar que você está, que a gente chama de trabalho, para que Deus te deu a família que você tem. É para adorar Ele, é para servir, é para compartilhar. Irmãos, Deus sabe do seu deserto, Deus sabe das suas mais profundas necessidades, Deus sabe da sua angústia. Você que está ouvindo a gente aí pelo YouTube, Deus sabe das suas dores. Eu quero dizer que Deus não está aquém do seu deserto, seja ele qual for. Ele não estava ignorando o deserto do seu filho amado, da mesma forma que não nos ignora. E Martinho Lutero chama a atenção, que ele diz assim, Deus não poupou o seu próprio filho, quanto mais a nós. E se Deus entregou o que Ele tinha de mais precioso, que é o seu Filho, isso quer dizer que a vida cristã, ela não é uma vida que não queira nada em troca de Deus, mas Deus Ele quer algo em si na nossa vida. Ele quer o nosso compromisso, Ele quer o nosso seguimento, Ele quer a nossa vida, porque Deus deu o que Ele tinha de mais precioso. Eu tenho um filho. E quando as pessoas perguntam se eu vou ter outro, eu digo assim, Deus só teve um. Estou pensando no filho unigênito de Deus, né? Quando eu olho para o Gabriel, aí eu penso assim, Deus deu o que Ele tinha de mais precioso. Aí eu fico lembrando, eu dar o Gabriel para a cruz, sabe? Deus deu o que tinha de mais precioso. E nós ainda achamos que Deus não quer nada de nós, Ele quer sim. Quer a nossa vida, quer o seguimento. Deus estava no deserto com seu filho, por isso Cristo venceu. Por isso eu e você podemos vencer e ser tornados mais do que vencedores, porque não somos nós que nos tornamos mais que vencedores. Observa isso. O apóstolo Paulo diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então você não é mais que vencedor porque você se torna, porque você é bom, porque você é piedoso, porque você é estudioso, não. Nós nos tornamos mais que vencedores porque Deus nos torna mais que vencedores. Porque Deus nos torna assim. E por meio dessa certeza, é que mesmo que estejamos no árido deserto, Deus nos torna, e lá naquele deserto da nossa existência, da nossa vida, Ele nos torna mais do que vencedores. E aí, é uma experiência pessoal. É só você que sabe. Porque é só você que sabe medir o seu deserto. Jesus experimentou o deserto da mesma forma, e nas mesmas condições humanas que eu e você muitas vezes experimentamos. Mas naquele momento de provação, ele experimentou da graça de Deus. Ele preferiu lançar-se no plano do Pai, bondoso,
do que lançar-se na sugestão tentadora do sedutor. E diferentemente da narração de Gênesis sobre o primeiro Adão, que não resistiu, mesmo tendo provado o amor de Deus, Jesus, o segundo Adão, diz o Novo Testamento, decidiu colocar a sua confiança em Deus acima das dúvidas e acima da condição do deserto. Por isso, nessa noite, eu queria encerrar dizendo que talvez você chegou aqui na situação do deserto. Talvez você chegou aqui num deserto árido, sem esperança, com fome, achando que vai desfalecer, exposto às cobras do deserto, exposto ao sol escaldante, ao frio. Talvez o tentador esteja lhe pressionando. Talvez você esteja também se pressionando, ou sendo pressionado pelas demandas sociais. Talvez o que resta em você é apenas um grito de socorro. Então, esse grito é o mesmo do Cristo, lá na cruz. Deus sabe o que é deserto. O Cristo sabe o que é o deserto. O Pai amoroso entende a sua angústia e te convida nessa noite, a mesmo estando no seu deserto, você entender que Deus quer transformar a sua vida. O convite que Deus tem para você nessa noite não é qualquer convite, não. E eu não vou dizer para você que você vai sair daqui nessa noite e o seu deserto vai acabar. Não posso dizer isso. Porque tem deserto que parece que não acaba nunca. Mas uma coisa eu posso te dizer com toda certeza: independente do seu deserto, o Senhor está lá com você. Carregando a cruz, mas está lá do seu lado, te ajudando, te sustentando. Então que Deus nos abençoe e que Deus venha em nosso socorro nesses nossos desertos. Amém? Nós vamos orar. Queria te convidar nesse momento a curvar a sua cabeça. Sei que o nosso tempo está um pouquinho avançado, mas eu queria orar por você. Eu tenho no meu coração que Deus ele não coloca no nosso coração uma mensagem dessa à toa. Que Deus quer falar alguma coisa com a gente. Todo mundo vivencia algum deserto. É claro que tem coisas que a gente conta para os outros, que a gente compartilha, mas tem coisas que é tão profunda que a gente não compartilha. Você sabe qual que é o seu deserto. E nessa noite eu queria orar por você, e o convite é para que você coloque sua vida diante de Deus. Você conta para Ele o seu deserto. Que Deus possa te dar alívio, que Deus possa te abençoar. E que você saiba que essa igreja aqui, que a nossa amada Betel, está de braços abertos para te acolher, para orar com você, para te abraçar, para dizer: meu querido irmão, você pode contar comigo. Muito obrigado, Senhor, nessa noite. O Senhor tem sido bondoso conosco. E diante dessa palavra que nós ouvimos aqui, que é uma palavra do Senhor, nós sabemos que em muitas ocasiões o tentador, ele quer nos seduzir, nos dando o poder, pela glória, nos fazendo duvidar da nossa fé, nos fazendo duvidar do teu grande amor por nós. Mas nessa noite, nós queremos dizer que o amor do Senhor é maior do que qualquer coisa. Como diz o Evangelho de João: se o seu coração te condena, Deus é maior do que o seu coração para te perdoar. Então nós nos lançamos nessa palavra, que nós dependemos da comida de Deus, que nós servimos somente ao Senhor, que nós nos prostramos somente ao Senhor. Então, Senhor, nessa noite, escuta o teu povo que te clama. Nós te pedimos, os corações que estão quebrantados nessa noite, os desertos da vida que nós estamos passando, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos transforme, que o Senhor venha até nós nesse momento de deserto, e que o Senhor nos cure, que o Senhor nos traga paz, que o Senhor nos abençoe, e que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor de Cristo, que as consolações do Espírito sejam conosco, hoje e sempre. Amém. Amém. Pastor Pedro, vem cá, pastor, vou dar o aviso aqui. Deus abençoe, viu, irmãos? Um prazer muito grande
E nós estamos aqui, sempre à sua disposição, para te ajudar nos seus desertos. Não apenas nos pastos verdejantes, mas também nos desertos áridos. Nós estamos aqui, né, no Vale da Sombra da Morte, nós estamos aqui enquanto igreja para abençoar a sua vida. Muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado. Irmãos, Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a presença de todos que nos visitam. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida também. Eu quero agora convidar a todos também. Nós temos aqui embaixo uma cantina. E ali eu preparei o que, Viano? Café? Eu fiz chá, fiz café, fiz torradinha e bolo, né? Eu e o irmão Euni fizemos tudo isso. Então os irmãos estão convidados a participarem com a gente. É só descer aqui a escada. A gente vai ter um tempo ainda ali de gostosa comunhão. Um forte abraço, irmãos. Que Deus nos abençoe.